Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia, hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Uma excelente segunda para você, um excelente início de semana, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Comece respirando. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 22 de julho, Dia Nacional do Cientista Social. É comemorado na data de hoje em homenagem ao dia do nascimento do professor Florestan Fernandes, considerado um dos mais notáveis cientistas sociais do Brasil. Hoje também é Dia do Trabalhador Doméstico. A data foi criada com o intuito de conscientizar patrões e funcionários sobre condições de trabalhos mais justas, por causa das dificuldades de acesso à informação e a garantia dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Hoje também é Dia Mundial do Cérebro, com o objetivo de abordar e promover a defesa dos temas relativos à saúde desse importante órgão. E por último, hoje é dia do cantor lírico. Conhecido por cantar sem o uso de microfone em apresentações, o profissional recebe esse nome devido à sua ligação com um instrumento musical chamado lira. A marca registrada do lirismo é a expressão dos sentimentos por meio da música, que utiliza a potência da voz e suas variações melódicas. Por isso, esse tipo de canto é mais comum em apresentações teatrais, casamentos, concertos e cerimônias. É muito legal você assistir, né? Ver o talento de um cantor, de uma cantora lírica. Eu adoro ver isso. É impressionante, cantor, né? De ópera o também, gosto bastante. Né? O desempenho é fantástico mesmo. E nós temos algumas cantoras, alguns cantores aqui em Botucatu, cantores líricos, né? E hoje é o Dia Mundial do Cérebro, né? Uhum. É o que falta para muito político no Brasil, né? Olha, falta para muita gente, viu? Para muita gente, principalmente os políticos, né? 6:02, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Os principais boletins de ocorrência de Botucatu e região com o delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte. Biden desiste da candidatura a presidente dos Estados Unidos e anuncia apoio a Kamala Harris. Brasil investiu mais de 43 bilhões de reais em 20 anos de Olimpíadas. Bancos têm instabilidade após apagão cibernético e clientes reclamam nas redes. A AGU pede ao STF a suspensão da lei que autoriza a privatização da Sabesp. Haddad anuncia congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano para cumprir o arcabouço fiscal. Eleições 2024. O número de eleitores de 16 e 17 anos é 78,1% maior que em 2020. ANAC e Ministério lançam comissão para propor melhorias no transporte aéreo de pets. Hoje conversaremos com Pedro Souza, fundador e mentor na GEB Network Training. Falaremos também sobre esgrima com a botucatuense Antonella Dinucci. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesse começo de semana com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Esta semana em Botucatu inicia com sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima de 27 graus, subiu um pouquinho a temperatura máxima. Um padrão de bloqueio atmosférico se estabeleceu na última semana, diminuindo o potencial de chuvas em praticamente todo o Brasil, ou com previsão de chuva muito fraca. O bloqueio atmosférico vai dificultar o avanço de sistemas transistentes de precipitação pelo centro-sul do país, mas uma fraca massa de ar frio consegue manter as temperaturas baixas na região sul e no leste do sudeste. Por outro lado, as regiões do interior do sudeste e do interior do país vão registrar grande amplitude térmica, com temperaturas baixas e sensação de frio entre o fim do dia e amanhã, e com sensação de calor no período da tarde. É o que estamos vivendo, frio de manhã, calor à tarde. É isso mesmo. E hoje pela manhã, pela madrugada, né? Eu estava vendo que no Sergipe, pasmem vocês, né? Hoje estava 14 graus. Olha só. Numa região do estado do Sergipe, o menor estado do Brasil. 14 graus. Né? Nunca eles vivenciaram uma situação como essa. Então, realmente as mudanças estão acontecendo, né? E a gente vai lamentar muito mais nos próximos meses, nos próximos anos, essa mudança em tudo, né? As mudanças climáticas que vão afetar o nosso dia a dia,
a nossa saúde, a nossa integridade física, inclusive, né? Eu achei essa noite particularmente um pouco mais quente, mais confortável para dormir nesse sentido. Entendi. Então... Se bem que quanto mais frio, para dormir é ótimo. Sim, Para dormir com calor que é complicado, né? Realmente, hoje está mais tranquilo e, segundo previsão já a semana passada da Juliana, a gente vai ter essa semana, uma semana mais quente, né? Aquela história, madrugada geladinho, acorda até 8 horas da manhã, vai uma temperatura amena, depois começa a subir a temperatura. 6h05, vamos à notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Márcio, lembra do cavalo Caramelo que foi resgatado no Rio Grande do Sul? Magrinho, ele estava todo... Inclusive, parece que não encontraram o proprietário, né? Não sei. De verdade, não sei. Mas olha só, após o resgate, o cavalo Caramelo está agora com 40 quilos, mais gordinho e saudável também. Olha que legal. Saudável, alegre, mais bonito, o cavalo Caramelo ganhou 40 quilos. Está mais gordinho, esperto do que nunca. Símbolo da resistência dos gaúchos, Caramelo nem de longe lembra aquele cavalo amedrontado, resgatado de cima do telhado por bombeiros em maio deste ano. Em maio, o animal foi retirado em uma verdadeira operação estratégica do telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Desde então, é tratado no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil. Caramelo é outro. Recebeu uma vacina que previne tétano, influenza, encefalomielite equina e faz exames de rotina, como coleta de sangue. Também tem uma alimentação bastante reforçada, porque quando foi encontrado estava realmente, como você falou, Márcio, abaixo do peso e desidratado também. Eu vi a notícia, inclusive, de que mesmo, ganhando peso, 40 quilos, está mais saudável e tudo mais, o dono não foi encontrado até agora. Não se sabe o que aconteceu, se de repente foi uma das vítimas das enchentes, enfim. O Caramelo que viralizou, né? Muitas vezes, muita gente comentou. Pessoas, aquela imagem querendo adotar o Caramelo. Aquela imagem do cavalo em cima do telhado, né? Por horas a fio, né? Foi resgatado e passa bem. 6h07 agora, vamos à notícia que está bombando nas redes sociais. É a hora da viral agora com a Juliana Marques. O que todo mundo falou durante sexta-feira e no final de semana foi o apagão cibernético que tomou aí o mundo. E esse apagão global fez com que milhares de computadores que operam com o sistema Windows apresentassem a tela azul que indica falha de sistema ao serem inicializados na madrugada da sexta-feira, dia 19. E nas redes, os internautas comemoraram o dia livre, torceram pela extinção da plataforma de reuniões virtuais Microsoft Teams e aqueles que não foram atingidos lamentaram ter que trabalhar. Então a internet foi invadida por uma enxurrada de memes envolvendo o tema e tem alguns muito engraçados no X. As pessoas comentaram, por exemplo, que o apagão cibernético destrua o Teams. Amém. Ou, com o terremoto eu me deito e com o apagão cibernético eu me levanto. Olha só. Então, vários muito engraçados. Outras pessoas falaram assim, desculpa não te responder, foi culpa do apagão cibernético. Essa é uma boa desculpa. Não tenho dúvida. Da próxima eu vou usar essa. Eu vou falar que se eu tivesse ligado meu computador e ele tivesse com tela azul, eu já ia me desesperar. Eu já ia achar que o problema era no meu aparelho. Com certeza. Mas é impressionante como nós, somos reféns da tecnologia, né? Verdade. Eu me lembro da gente ter dado a notícia, com certeza, em Botucatu em primeira mão, né? Eu fiquei sabendo quando aconteceu, na madrugada, no amanhecer, na madrugada de sexta-feira, quando aconteceu a Austrália, parte dos Estados Unidos, a quantidade de voos cancelados nos Estados Unidos é uma coisa surpreendente. Nós vimos, eu vi um gráfico de aeroporto começando a apagar, realmente um apagão, né? Então a gente percebe o quanto a gente é refém da tecnologia, né? Deu problema, e aí? E alguns bancos também sofreram aqui no Brasil, sim. Muita gente deu problema. Agora, vamos levar para o lado do meme, né? Como o pessoal falou, alguém tropeçou nos fios. Com certeza, né? Sempre vai... Foi o estagiário. Sempre sobra para o estagiário. Sempre sobra. 6h09. Esporte. Nós tivemos rodadas esse final de semana, muitos jogos, Série B, Série A, enfim... Muita coisa aconteceu em termos de resultados, né? Vamos lá. A 18ª rodada do Brasileirão teve início no sábado e o Flamengo venceu o Criciúma de virada por 2-1 no Maracanã. O líder Botafogo recebeu o Internacional no Newton Santos e garantiu a vitória por 1-0.
E o Palmeiras derrotou o Cruzeiro por 2-0 em casa, com gols de Flaco Lopes e Gabriel Menino. Já no domingo, no duelo pela parte de baixo da tabela do campeonato, o Grêmio levou a melhor contra o Vitória, vencendo por 2-0 em Caxias do Sul. E na estreia de Felipe Coutinho, o Vasco foi derrotado por 2-0 pelo Atlético Mineiro na Arena MRV. O Corinthians venceu o Bahia por 1-0 fora de casa e saiu da zona de rebaixamento. Surpreendente, hein? Olha só. E quem marcou o gol foi o paraguaio Angel Romero. E o São Paulo e o Juventude não saíram do 0-0. O Bragantino e o Atlético Paranaense, jogando em casa, Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E com o apoio de sua torcida, o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O Cuiabá foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 1-0. E agora na Série B, pela 16ª rodada, na sexta-feira, o Mirassol venceu o Coritiba por 1-0 fora de casa. No sábado, o CRB derrotou o Ituano por 1-0 e pelo mesmo placar o Paysandu ganhou da Ponte Preta. Ontem, o Goiás levou a melhor contra o Guarani pelo placar de 3-2 fora de casa. Já o... só um momentinho... Já o Botafogo de São Paulo e o Brusque não saíram do empate no placar de 2-2. E na 17ª rodada, hoje o Santos recebe o Coritiba na Vila Belmiro às 20 horas. É muito futebol, né, gente? Muito legal, né? A gente tá vendo ali no telão ali o Botafogo empatando com o Brusque em 2-2, né? E amanhã a gente vai colocar na inusitada também a respeito do futebol. Mas eu não vou dar spoiler agora, mas da Série D. O que aconteceu com o goleiro da Série D no futebol. Amanhã nós vamos colocar na inusitada, porque realmente vale a pena. E lá é. 6h12 agora, 6h12. Lembrando que sexta-feira começam as Olimpíadas, né? Opa, verdade. Expectativa em cima das Olimpíadas. Muita gente, inclusive o nosso Michel Augusto, o judoca do SESI Botucatu, foi entrevistado na sexta-noite ou no sábado à noite, acho que na sexta-noite, no Jornal Nacional, inclusive. Legal, né? Que homem. Legal, né? Bacana mesmo, né? A chegada dos atletas da Vila Olímpica, enfim. Muito bacana a expectativa que gera, e o Brasil deve ter realmente um bom desempenho, pelo menos a expectativa muito grande em cima disso, né? A torcida também é grande, né? Não tenha dúvida, vamos torcer mesmo. Prever FM 6h12, Endrick será apresentado ao torcedor do Real Madrid. Apesar da pouca idade, completará 18 anos, completou ontem. 18 anos, Endrick terá apresentação galáctica no Real Madrid. Após evento para receber Kylian Mbappé, o clube anunciou festa no Santiago Bernabéu para o atacante brasileiro no dia 27 de julho, às 17 horas, no horário de Brasília. O clube não especificou se haverá venda de ingressos para a lotação máxima do estádio, mas a apresentação será semelhante à de Mbappé. Primeiro, o Endrick encontrará o presidente Florentino Pérez para formalizar a assinatura do contrato de 6 anos. Depois, encontrará a torcida e falará com a imprensa em entrevista coletiva. Ainda com 17 anos, não mais, né? Fez ontem. Endrick não pode se juntar ao elenco merengue. Segundo a imprensa local, o atacante está procurando uma casa e organizando detalhes de sua vida na Espanha. A ideia do jogador é antecipar o início dos trabalhos, apesar de ter direito a férias prolongadas por ter participado da Copa América. A programação de Endrick inclui a apresentação no próximo dia 27 e viagem a Chicago no dia 28, onde a equipe inicia a excursão pelos Estados Unidos em pré-temporada. Legal que esse menino já se preparou, já vem se preparando há muito tempo, fez curso de espanhol, né, para falar um espanhol fluente, se preparou. Essa questão de casa faz tempo já que eles foram para lá e já deixaram a coisa bem encaminhada, enfim. Agora é só jogar bola num time realmente quase que imbatível, né? Se bem que experiências de time de galácticos nem sempre dão certo, né? Nem sempre dão certo. A gente vai torcer porque é um time vencedor, o maior time do mundo. 6h14. O Brasil investiu mais de 43 bilhões em 20 anos de Olimpíadas. O Brasil investiu significativamente nos esportes olímpicos nas últimas 2 décadas, desembolsando um total de 43,4 bilhões de reais e conquistando um total de 84 medalhas olímpicas, das quais 25 foram de ouro. Esses dados não incluem os gastos com infraestrutura para grandes eventos esportivos realizados no país, como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Os números são resultado de um estudo da consultoria Pontomap,
baseado em informações do COB, Ministério do Esporte e Universidade de Brasília, atualizados até dezembro de 2023. Do montante investido, 6,5 bilhões de reais foram provenientes de patrocínios de marcas através do programa de incentivo ao esporte do governo, utilizando renúncias fiscais. A partir de 2021, houve um aumento significativo nos investimentos privados, totalizando 1,9 bilhão de reais nos últimos 3 anos, um aumento de 48% em relação ao período anterior às Olimpíadas de Londres em 2012. Este crescimento reflete um maior interesse público e a percepção das marcas sobre o impacto social e cultural dos grandes eventos esportivos. A pesquisa também revela que o investimento no esporte está diretamente ligado ao desempenho esportivo. Entre 2017 e 2020, período afetado pela pandemia, o Brasil investiu 7,3 bilhões de reais e conquistou 21 medalhas olímpicas, demonstrando que um aumento nos recursos se traduz em maior sucesso esportivo internacional. A importância das Olimpíadas varia entre diferentes estratos sociais, conforme revelado por outro estudo do Ponto MAP, em parceria com o VTrack. Enquanto 40% da classe A considera os Jogos Olímpicos muito importantes, apenas 16% da classe D compartilha dessa visão. Isso ressalta a necessidade de estratégias diferenciadas para engajar diferentes públicos, não apenas durante os eventos, mas também no apoio contínuo ao esporte e à infraestrutura local. Além do entretenimento, os grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, são vistos como uma oportunidade para incentivar o esporte e dar visibilidade aos atletas em modalidades menos conhecidas. Para muitos brasileiros, as Olimpíadas representam não apenas uma competição esportiva, mas também um impulso econômico e cultural que pode beneficiar diversas indústrias, incluindo vestiário esportivo, tecnologia e alimentação. No entanto, o modo como o público assiste aos eventos está mudando. Uma parcela significativa planeja acompanhar os próximos Jogos Olímpicos, principalmente de casa, via TV ou internet, indicando uma tendência crescente de consumo de conteúdo esportivo online. Essas mudanças também refletem nas preferências esportivas de diferentes classes sociais, mostrando que o interesse pelo esporte é diversificado e deve ser abordado de maneira inclusiva e acessível para todos os brasileiros. Eu acho bastante interessante, né? E a gente percebe o seguinte, o investimento que foi feito, né, que continua sendo feito, está trazendo resultados, né? A gente vai ter mais e mais surpresas positivas nessas Olimpíadas na participação do Brasil, pode ter certeza disso. Bom, e agora nós vamos continuar falando de Olimpíadas, agora com a Juliana. Vamos falar um pouquinho sobre as grandes estrelas das Olimpíadas de Paris. Os astros do esporte vão se reunir em Paris para as Olimpíadas a partir de 26 de julho. Ídolos consagrados em diversas modalidades buscam o pódio e um espaço no hall das lendas olímpicas. Então vamos falar dos atletas condecorados que vão estar em ação na França. Em primeiro lugar, temos Simone Biles, na modalidade ginástica artística dos Estados Unidos. Em Paris, ela é favorita a 5 medalhas, podendo chegar a 6 pódios. Temos também Novak Djokovic, da Sérvia, no tênis, que em Paris é candidata ao pódio na chave simples. O astro LeBron James, dos Estados Unidos, na modalidade basquete, que lidera o Dream Team favorito ao ouro nas Olimpíadas. Temos a Marta, que é do Brasil, e aí na modalidade futebol, em Paris ela busca recolocar o Brasil no pódio. Ted Riner, da França, na modalidade judô, que em Paris é favorito ao trino individual e favorito ao pódio por equipes. E temos a nossa fadinha, Raíssa Leal, com idade de 16 anos do Brasil, na modalidade do skate, que em Paris é favorita ao pódio no street. Gabriel Medina, também brasileiro, no surf, ele é favorito ao pódio. E temos a Paola Eguno, por fim, que é da Itália, e em Paris lidera a Itália em busca de uma inédita medalha olímpica no vôlei. Muito legal, né? E a gente vai ter as competições aí, né? As disputas, né? Você falou da Simone Biles, né? Mas a grande concorrente dela vai ser a nossa Rebeca Andrade, né? Uhum. Vamos torcer para a Rebeca para realmente ela superar as expectativas e trazer muitas medalhas, de repente trazer inclusive aquele salto que viralizou, quer dizer, vazou, né? Não era para ter viralizado, vazou assim no que ela site, treinou, assim. no treinamento. Alguém, hoje em dia, todo mundo tem o celularzinho na mão ali, e alguém filmou isso e colocou nas redes, enfim. Tomara que dê tudo certo para a Rebeca e para o Brasil. E que outros que a gente não citou aqui
surpreendam. Inclusive o nosso Michel Augusto aqui do SESI Botucatu, né? Com certeza. Expectativa. Aliás, aqui pra gente, principalmente, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vai ser difícil um contato com ele agora, né? As Olimpíadas começam na sexta e ele já no sábado vai lutar, né? E tem que ganhar, porque se perder no sábado ele já perdeu mesmo, né? Agora se ganhar ele segue e já entra nas oitavas de final lá do campeonato das Olimpíadas de Judô, menos 60, no caso dele menos de 60 quilos. 6h20, vamos ao intervalo comercial? Já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal aqui na Prevera FM, sempre agradecendo a sua audiência nas primeiras horas desta manhã. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. A sua cidade, no primeiro jornal. Agora 6h21, vamos às ocorrências policiais verificadas este final de semana em Botucatu e região com o delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, Dr. Lourenço. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que nos acompanham. Vou passar aí os principais destaques do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. E não tivemos muitas ocorrências. E destaque para uma prisão em flagrante de tráfico de drogas na penitenciária de Itatinga no sábado de manhã. Durante a visita de presos, a indiciada foi surpreendida pelo scanner com cocaína em suas vestes. Foi presa em flagrante, caminhada ao plantão da Polícia Civil e presa em flagrante por tráfico de drogas. Domingo à noite, aí tivemos 2 prisões em flagrante por embriaguez ao volante durante a Operação Direção Segura da Polícia Militar Rodoviária. Foram 2 homens presos, um de 70 anos de idade e outro de 29 anos de idade, preso em flagrante por embriaguez ao volante ali na Castelinho, em Botucatu. E também tivemos uma prisão em flagrante por tentativa de homicídio em Areópolis, briga de bar. O autor desferiu o golpe de chave de fenda na cabeça da vítima, porém sem gravidade. Mas, como alegou que a intenção era matar a vítima, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Também 4 capturas de procurado nesse final de semana. Então, foram esses os destaques aí do plantão da Polícia Civil. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado, doutor Lourenço Talamonte, seccional de polícia, com as ocorrências desse final de semana. Aliás, ontem à tarde, sábado à tarde, eu estava fazendo uma caminhada e tal, de repente eu vejo num terreno que o pessoal vai ver o pôr do sol, ali na região do Altos do Paraíso, um adulto com uma criança botando fogo no mato. Olha só. Ato contínuo, Márcio entra em ação. Eu falei, tá fazendo o quê, amigo? Falei, tô brincando. Falei, com fogo? Tá. Apaga então, por favor. Falei, não, já vou apagar. Não, vai apagar já. Aí eu peguei o telefone, né, simulando que eu iria ligar pra polícia, os 2 sumiram, né? Mas tava com uma sacola, sabe? Muito estranho o comportamento. Um adulto e uma criança, ensinando, tô brincando com fogo, né? Ensinar a criança a brincar com fogo que ainda é muito coisa, seguro, inclusive. né, gente? Que coisa doida, né? É uma ótima ideia, só que não. Nossa, quer dizer, ele ia botar fogo e ia sumir, né? Ele começou, mas eu apaga aí. Né? Isso eu não vejo. Né? Ia ficar pegando fogo. Ah, com certeza. Com possibilidade de se alastrar, inclusive. Agora, 6h24, 6º seminário, novas tecnologias para a produção de mudas e cultivos florestais. Bom, vai acontecer esse seminário e quem vai nos falar a respeito é a professora Magali Ribeiro da Silva, chefe do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente. Bom dia a todos os ouvintes do primeiro jornal da Prevera FM. Estou passando aqui para divulgar
o 6º Seminário sobre Novas Tecnologias para a Produção de Mudas e Cultivos Florestais. Esse evento é uma realização da FCA Unesp, com o INPAS, que é a Associação Brasileira de Insumos para Agricultura Sustentável, e a FEPAF. Esse evento vai ocorrer no dia 29 de julho, né? E ele conta com várias palestras voltadas ao tema produção de mudas florestais. Também vai ter uma exposição com vários estandes de várias empresas do setor e ocorrerá então no dia 29 o dia todo. As inscrições vão até o dia 25 e podem ser feitas pelo site da FEPAF, que é www.fepaf.org.br/eventos, e lá então vão aparecer todos os eventos que estão disponíveis. O nosso então é o 6º Seminário de Novas Tecnologias para a Produção de Mudas e Cultivos Florestais. Muito obrigado pela divulgação, um bom dia a todos. 6h26, concurso de fotografias da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. Estão abertas e vão até o dia 20 de agosto de 2024 as inscrições para o primeiro concurso de fotografias do Hospital Veterinário e das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da FMVZ Unesp. O objetivo do concurso é estimular a comunidade da FMVZ a documentar cenários e protagonistas do cotidiano nas instalações da faculdade em Rubião Júnior e nas fazendas. Poderão participar alunos de graduação e pós-graduação, residentes, médicos veterinários, zootecnistas, servidores técnicos administrativos e docentes da faculdade. Poderão concorrer fotografias de paisagens, edificações, cotidiano, fauna e flora da FMVZ em Rubião Júnior e nas fazendas Lajado, Edgárdia e São Manuel. Animais sadios do rebanho da faculdade podem ser fotografados com autorização dos responsáveis pelo serviço. A autorização deve ser apresentada no momento da inscrição. Serão excluídas microfotografias, fotografias de pacientes identificáveis e fotografias tiradas fora das instalações da FMVZ. A inscrição é gratuita via e-mail para o endereço superhv.fmvz@unesp.br. Cada participante pode escrever de 1 a 4 fotografias originais e inéditas nos formatos JPEG ou TIFF, com resolução mínima de 300 dpi. As fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, com ajustes mínimos permitidos. Para quem gosta de fotografia, é uma ótima oportunidade, né, Márcio? É um prato cheio, é muito legal, né? Tem que participar mesmo. Muita gente gosta de fotografar, né? E hoje em dia, com tantos recursos, celulares moderníssimos, né? iPhones, inclusive, moderníssimos, né? Que você pode fazer grandes imagens aí, né? 6h28. Já estão marcadas as datas das convenções municipais para as eleições municipais também de 2024. Exatamente. O prazo de 20 de julho a 5 de agosto para que os partidos realizem as convenções. E nós entramos em contato na última sexta-feira com todos os representantes de partidos políticos e 4 nos deram o retorno. Por exemplo, dia 23, amanhã, o PDT de Rosielo estará fazendo a sua convenção. Dia 2, o Republicanos de André Spadaro. Dia 3, o PT de Domingos Neves. E dia 4, o PSD de Fábio Leite. O PSOL da Thalita Tavares não nos retornou para dizer quando vai acontecer a convenção do PSOL. São as eleições municipais pegando fogo na cidade, né? As convenções vão acontecer até o dia 5, é o prazo limite, que com essas convenções nós teremos oficializado os nomes das chapas majoritárias, prefeito e vice-prefeito, e também os 12 vereadores de cada partido. 12 é o limite, né? Mas como o Igor disse, tem alguns partidos, pelo menos até a última entrevista com o Igor Ignácio, do chefe do cartório eleitoral, alguns partidos apenas com 6 candidatos, né? Isso é ruim para o partido, porque ele tem que ter um somatório de votos para poder, cada 7.500, 8.500 votos, né? Consegue uma cadeira para vereador. Então, aguardemos a sequência aí. 6h29. 2 das 50 cidades brasileiras com maior taxa de estupros ficam no centro-oeste paulista de São Paulo. Um caso é registrado a cada 6 minutos no país. Botucatu e Ourinhos, no centro-oeste paulista, ficaram entre as 50 cidades do país com os maiores índices de estupro em 2023.
aponta o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira, dia 18. Segundo o levantamento, apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes foram analisados. Botucatu e Ourinhos, ao lado de Barretos, são as únicas 3 cidades do estado de São Paulo a aparecerem no ranking. Botucatu aparece na 39ª posição, com uma taxa de 67,5 estupros a cada 100 mil habitantes. Ourinhos encerra a lista na 50ª posição, com uma taxa de 60,6 casos de estupro para 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está Sorriso, no Mato Grosso, com uma taxa de 113,9 estupros a cada 100 mil habitantes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as taxas foram calculadas a partir da soma do número de vítimas de estupro e estupro de vulnerável informados nas bases de dados compartilhadas pelos gestores de estatística dos estados e Distrito Federal. Os números usados como base se referem no ano de 2023. Ainda segundo o levantamento, o número de estupros no Brasil cresceu e atingiu mais um recorde. Em 2023 foram 83.988 casos registrados, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. O número representa um estupro a cada 6 minutos no país. Este é o maior número da série histórica, que começou em 2011. De lá para cá, os registros cresceram 91,5%. Do total de casos, 76% corresponde ao crime de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos ou é incapaz de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. As principais vítimas do crime no país são meninas negras de até 13 anos. Vamos ver o perfil da maioria das vítimas. 88,2% são do sexo feminino. 61,6% têm até 13 anos. 52,2% são negras. E 76% eram vulneráveis. A violência acontece majoritariamente dentro de casa. Em 61,7% dos casos, o estupro foi registrado na residência. Na sequência, está a via pública, 12,9%. Entre as vítimas de até 13 anos, em 64% o agressor é um familiar e em 22,4% conhecidos. Além dos estupros, todas as modalidades de violência contra a mulher cresceram. Feminicídio subiu 0,8%. A tentativa de feminicídio subiu 7,1%. Agressões decorrentes de violência doméstica subiu 9,8%. Stalking subiu 34,5%. Importunação sexual subiu 48,7%. As tentativas de homicídio subiram 9,2%. Violência psicológica subiu 33,8%. Das 1.467 vítimas de feminicídio, 63,6% eram negras, 71,1% tinham entre 18 e 44 anos e 64,3% foram mortas em casa. Destas, o assassino foi o parceiro em 63% dos casos, o ex-parceiro em 21,2% e um familiar em 8,7% dos registros. No ano passado, foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior. É terrível, né? A gente ter que divulgar esses números, mas é uma realidade. Cada 6 minutos acontece um estupro. É muita coisa, né? Gente, é impressionante esses dados. E a cidade de Botucatu ficar em segundo lugar, em cidades com até 100 mil habitantes. É terrível isso, né, gente? Alguma coisa realmente precisa ser feita. A ação das autoridades competentes, serviço social, CREAS, enfim, todo mundo participando disso para a gente minimizar, diminuir e acabar de vez. É difícil aceitar, mas infelizmente acontece em primeiro lugar dentro da própria casa, né? Principalmente, infelizmente, né? Terrível. 6h34. Faculdade de Medicina de Botucatu emite nota de repúdio a pichações de cunho racista. Na última quinta-feira, dia 18, a Faculdade de Medicina de Botucatu publicou a seguinte carta aberta para repudiar uma pichação de teor racista encontrada nas instalações. O grupo administrativo do campus e a direção das unidades universitárias da Unesp de Botucatu tomaram conhecimento de uma pichação ofensiva e deplorável encontrada em um dos banheiros da biblioteca do campus em Rubião Júnior. Assintosamente racista e carregada de sexismo e elitismo, trata-se de uma ação profundamente perturbadora e contrária aos valores de igualdade, respeito e diversidade que defendemos. Diante desse lamentável episódio, manifestamos nosso veemente repúdio. Assim que foi informada, imediatamente a presidência do campus
adotou as medidas para a remoção do conteúdo ofensivo e limpeza do local. É inaceitável que manifestações dessa natureza persistam em nossa sociedade. Temos trabalhado para transformar a universidade em uma trincheira de resistência e luta contra o ódio e o preconceito, para fazer dela, cada dia mais, o espaço onde as relações humanas sejam construídas a partir de princípios e valores como o respeito, a tolerância e a fraternidade. O enfrentamento a toda forma de discriminação e preconceito, a luta contra o racismo e a promoção da inclusão e igualdade no ambiente universitário, mais do que bandeiras, são compromissos prioritários para a Unesp e pilares que sustentam a construção da universidade pública, gratuita, inclusiva e plural. Neste momento, expressamos nossa solidariedade a todos, todas e todes afetados por este lamentável episódio. Reforçamos nosso compromisso em trabalhar incansavelmente para erradicar o racismo e todas as formas de discriminação de nosso campus. Não pouparemos esforços nessa luta. Ao mesmo tempo em que nos solidarizamos com as vítimas dessa agressão, lamentamos a dificuldade em identificar os responsáveis. Pedimos à comunidade que, caso haja conhecimento ou suspeita sobre a autoria, assim como informações sobre grupos disseminadores de ódio e preconceito, que isso seja comunicado à presidência do campus diretamente ou através da ouvidoria. É mais um fato que a gente tem que lamentar, né, gente? Impressionante, dentro de um ambiente universitário, dentro de um banheiro, né? Mas hoje em dia, quando a gente tem câmeras em todo local, pelo menos na entrada do banheiro, né? Para a gente tentar identificar quem são esses terríveis, né? Seres humanos não são, né? 6h36. Primeiro Jornal, Prever FM. Biden desiste da candidatura à presidência dos Estados Unidos e anuncia apoio a Kamala Harris. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo que desistiu de concorrer à reeleição e disse apoiar a vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa democrata. Em um comunicado no X, Biden disse que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025. Ele escreveu: "Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente e, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato." Kamala Harris disse estar honrada com o apoio de Joe Biden e que fará de tudo para unir o Partido Democrata e os Estados Unidos para derrotar Donald Trump nas eleições em novembro. Logo após saber da desistência, Donald Trump, candidato republicano, disse em sua conta no Truth Social que Biden não estava apto para concorrer à presidência. O ex-presidente Barack Obama também se manifestou sobre o caso. Em um comunicado publicado na plataforma Medium, o democrata classificou Biden como um patriota da mais alta ordem. Biden foi vice-presidente na gestão Obama entre 2009 e 2017. O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse em publicação no X que se Biden não está apto para disputar a presidência, ele não está apto para servir como presidente. A desistência ocorre após pressões do partido e de parte do eleitorado democrata. A crise na campanha de Biden começou no fim de junho, quando ele teve um mau desempenho em um debate contra Donald Trump. À época, a capacidade cognitiva do presidente foi colocada em dúvida. Até o momento, o presidente resistia à pressão de diversas maneiras. Ele deu entrevistas, fez uma reunião com governadores, democratas e negou alegações de que sofria um declínio cognitivo e físico. Biden afirmou várias vezes que não iria desistir e que venceria a eleição. No entanto, nos últimos dias, os rumores de desistência aumentaram. O ex-presidente Barack Obama e a ex-líder da Câmara, Nancy Pelosi, duas fortes vozes no Partido Democrata, demonstraram insegurança com o atual presidente. Segundo a CNN, Pelosi disse a Biden que ele não venceria. Já Obama demonstrou a pessoas próximas receio sobre as chances do atual presidente na eleição. Biden foi diagnosticado com Covid-19 na última quarta-feira, dia 17, e teve de suspender eventos de campanha. Desde então, ele está em isolamento em sua casa em Delaware. Segundo a imprensa norte-americana, diante da pressão, ele começou a ficar mais reflexivo sobre a candidatura. Uma fonte disse a Reuters que a decisão ocorreu neste domingo. Na noite passada, a mensagem foi para seguir em frente com tudo a todo vapor. Por volta das 13h45 de ontem, o presidente disse à sua equipe sênior que havia mudado de ideia. A decisão pegou muitos funcionários da Casa Branca de surpresa. O Partido Democrata ainda não anunciou quem vai ser o novo candidato para disputar a eleição contra Trump. Pegou muita gente de surpresa, mas também deixou muita gente já sabendo que isso poderia
acontecer, né? E acabou acontecendo, e deve ser indicado o nome da vice Kamala Harris nas próximas horas, inclusive, né? Para não o tempo, a eleição já está aí em novembro, né? É uma eleição acirradíssima, e aí nós vamos ter mais uma vez um episódio envolvendo as eleições americanas que toma conta do mundo. Todos os noticiários da imprensa brasileira, é impressionante. Todos os canais param para dar a notícia sobre a eleição americana. Verdade, isso é verdade mesmo. E tem uma informação importante ainda a esse respeito, né? A Kamala Harris concorrendo à presidência dos Estados Unidos, eventualmente ganhando, vai ser a primeira mulher negra a presidir os Estados Unidos. Olha só, é bastante interessante, e a gente vai ter no próximo, se for o nome dela oficializado de fato, né? No primeiro debate entre os dois, a expectativa, imagina a audiência que vai ser, né? Opa! Porque verdade. Donald Trump envolve uma série de fatores, né? Envolvendo inclusive a participação de mulheres, né? A participação de imigrantes, os muros, né? Uma série de fatores aí, então vai ser um debate que vai ter grande audiência, vai chamar bastante atenção. Vai pegar fogo, né? Literalmente. 6h41, bom dia a você que está acompanhando na Prever FM. Este é o primeiro jornal ao vivo na sua manhã de segunda-feira. A primeira informação na sua manhã. Muito obrigado pela sua audiência, você que está correndo, você que está andando de bicicleta, você que está indo para o trabalho, andando de bicicleta com fone de ouvido. Eu tenho isso também, claro. A Juliana olhou para mim e falou, nossa, andando de bicicleta e ouvindo a rádio? Ouvindo a rádio. Pelo menos um lado do ouvido para deixar o outro para escutar o trânsito. O trânsito, né? É importantíssimo, né? Obrigado pela audiência, você que está com a mão na massa aí, preparando o nosso pãozinho de cada dia. O bom dia a você, pão de queijo também, bom dia, obrigado pela audiência. É isso aí, vamos para o intervalo? Vamos lá e já voltamos. É muito rápido. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43 Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811-4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h43, bancos têm instabilidade após apagão cibernético e clientes reclamam nas redes. Alguns bancos e fintechs brasileiros apresentavam problemas em seus aplicativos na última sexta-feira, dia 19, após o apagão cibernético que afetou vários lugares ao redor do mundo. O site Down Detector, que acusa problemas em canais digitais, apontava reclamações de pelo menos 4 instituições financeiras: Banco Pan, Bradesco, Neon e Next. Vários clientes também reclamavam nas redes, alertando que os aplicativos estavam fora do ar e relatando problemas para fazer login e pagamentos. Procurado, o Bradesco afirmou que os sistemas dos seus canais digitais ficaram indisponíveis na manhã de sexta por conta do apagão cibernético global. Equipes estão atuando para a regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionavam normalmente, informou o banco em nota. As demais instituições financeiras não haviam respondido até a última atualização dessa reportagem. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o Bradesco informava aos clientes para que tentassem acessar o aplicativo mais tarde. Bancos de vários países relataram problemas em suas operações ou interrupções significativas na madrugada da última sexta. Na Austrália, por exemplo, o maior banco do país afirmou que alguns clientes não conseguiram transferir dinheiro devido à interrupção de serviços. O mesmo aconteceu com a Capitec, da África do Sul,
que informou que pagamentos com cartão, caixas eletrônicas e serviços de aplicativos sofreram interrupções significativas e precisaram ser restaurados. Além disso, várias grandes mesas de negociação de petróleo e gás em Londres e Singapura estavam lutando para executar negociações após o apagão cibernético. Foi um dos maiores apagões cibernéticos registrados nos últimos anos. Afetou várias atividades ao redor do planeta, incluindo companhias aéreas internacionais, bancos, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. O chefe da CrowdStrike pediu desculpas na última sexta pela interrupção de serviços informáticos pelo mundo após uma atualização defeituosa de um software da empresa de segurança cibernética. Em entrevista à NBC, George Kurtz lamentou o impacto causado a companhias aéreas, passageiros, canais de televisão e outros setores. Lamentamos profundamente o impacto que causamos aos clientes, aos viajantes e a qualquer pessoa afetada, incluindo nas nossas empresas, afirmou George Kurtz. Agora um detalhe, né? Desculpa só. Você imagina quanto dinheiro foi perdido nessa história? Quantos negócios deixaram de ser feitos? Quantos atrasos em voos aconteceram? Pessoas que deixaram por uma série de motivos. Opa, desculpa aí. Não, volta aqui, vamos conversar, porque só essa desculpa não, tropeçou no fio, não. Não, e ainda mais os aplicativos de banco aqui no Brasil, por exemplo, que a gente usa muito o Pix no celular. Imagina você tentar pagar uma conta ali na hora para alguém que tá ali na sua frente e olha, o banco tá com problema, é difícil, né? Gente, foi terrível, repetindo o que nós falamos no início do jornal. Nós somos reféns da tecnologia e quando ela falha, né? Algumas pessoas que ficaram fora do ar, literalmente, eu vi algumas reportagens pelo mundo dizendo o seguinte: nossa, eu não sabia que existia uma vida fora da internet. Né? É interessante isso, né? Isso aí, você imaginar, olha, vou ficar um dia sem celular. Você conseguiria? A Juliana não, porque ela tá fazendo isso agora. Olha, eu já fiquei, viu? Já cheguei a ficar uma semana inteira sem celular, porque eu estava num lugar isolado, não tinha sinal, e eu não tive problema nenhum em ficar sem o celular, viu? Gente, existem pessoas, inclusive aqui em Botucatu, não sei se elas mantêm o mesmo ritmo, mas que não tinham celular, inclusive. A pessoa sair de casa para falar só quando chegar na empresa, num fixo, alguma coisa assim. Não tenho celular, não tenho rede social, ninguém sabe da minha vida, eu não sei da vida de ninguém, não sei o que está acontecendo. Será que é possível ter uma vida dessa? Como muitas pessoas dizem, com os memes, né, que surgiram, muita gente fala, quando fica sem WhatsApp, quando cai WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo ao mesmo tempo ali, a pessoa fala, nossa, o céu é azul, eu não lembrava. Porque olhou para cima. É isso, né? Então, vamos escrever. O que aconteceu em muitos aeroportos na sexta-feira foi o seguinte: pessoas com bloquinhos e caneta. Canetas e bloquinhos. Olha, eu sei escrever. Olha a minha letra, que bonita. Né? Isso aconteceu no mundo. Garrancho, né? Porque muita gente desaprendeu a escrever também com o celular. Dá para você digitar? Não estou entendendo o que ele escreveu. Vai dar para digitar agora, vai ter que aprender a ler o que eu escrevi. É isso aí. Gente, que doideira, né? A gente tá brincando aqui, levando pro lado do humor. Verdade. Mas você imagina o que aconteceu no mundo, só um lampejo do que pode acontecer se tiver um boom, né? Que pode acontecer, pode acontecer. Claro. Fica na mão de uma empresa, né? E a gente fica realmente refém. Terrível isso. 6h48, a AGU pede ao STF a suspensão da lei que autoriza a privatização da Sabesp. A Advocacia Geral da União se manifestou na última quinta-feira, dia 18, favorável à concessão de medida cautelar para suspender a lei estadual que autoriza a privatização da Sabesp. De autoria de Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, a proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2023 e sancionada pelo governador dias depois. A manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e ocorre no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PT. O partido questiona a constitucionalidade da lei e pede a suspensão da eficácia de atos administrativos do Conselho de Administração da companhia e do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização. A legenda afirma que a lei fere os princípios da administração pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e eficiência. Na manifestação enviada ao STF, a AGU destaca que os fatos narrados e os documentos mostram que esses princípios não foram observados no processo de desestatização da empresa, que é uma sociedade constituída por ações de mercado que integra a administração indireta do Estado de São Paulo.
A Advocacia Geral ressalta a existência de conflito de interesses no processo de desestatização, o que viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. O conflito envolve, segundo o documento, a executiva Carla Bertocco Trindade. A executiva também ocupava, até recentemente, cargo no Conselho de Administração da Equatorial Energia, única empresa que, no curso do processo de privatização, permaneceu com interesse em ser acionista da Sabesp na condição de investidor de referência. De acordo com as informações constantes nos autos, Trindade participou de diversas reuniões como presidente do Conselho de Administração da Sabesp e se envolveu diretamente em processos decisórios relevantes para a concretização do programa de desestatização da companhia. Para a AGU, o exercício simultâneo de 2 cargos pela executiva, um em companhia estatal e o outro em uma empresa privada, participante do processo de desestatização na condição de competidora, constitui ameaça aos princípios da impessoalidade e da moralidade e forte indício de grave conflito de interesses. A manifestação assinala: conquanto a duplicidade de funções, a princípio não constituía ilícito, é necessário conciliar essas atividades, de modo a resguardar o interesse público. Isso porque eventual aceitação da mesma integrante em funções públicas e privadas simultaneamente ou logo após pode gerar conflito entre os interesses públicos e privados. É uma situação realmente que vai dar pano para manga. A gente vai voltar nesse assunto aqui porque se ela participava como representante da empresa e também interessada no processo de privatização, alguma coisa está errada nessa história, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto, aguardar os próximos acontecimentos. Você está leiloando uma casa, Márcio, e você mesmo dá um lance. É mais ou menos isso. Então, aguardemos, porque realmente acho que deu ruim, hein? Né? 6h51, Haddad anuncia congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano para cumprir o arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última quinta-feira um bloqueio de 11,2 bilhões de reais no orçamento de 2024. Além disso, anunciou também um contingenciamento de 3,8 bilhões de reais. Segundo Haddad, as medidas são necessárias para cumprir a regra de gastos do governo prevista no arcabouço fiscal. De maneira geral, o arcabouço determina que as despesas só podem crescer em uma certa proporção das receitas. A diferença entre bloqueio e contingenciamento é a seguinte: o bloqueio se refere a valores no orçamento que têm que ser bloqueados para o governo manter a meta de gastos do arcabouço fiscal. Contingenciamento é uma contenção feita em razão de a receita do governo estar vindo abaixo do esperado. Ao contrário do bloqueio, o contingenciamento é mais fácil de ser revertido ao longo do ano, caso as receitas voltem para as previsões. Esses cortes são feitos em verbas dos ministérios usadas para investimentos, as chamadas verbas discricionárias, ou seja, que não são obrigatórias, como os salários de servidores. O governo ainda vai detalhar quais ministérios e projetos sofrerão os cortes. Haddad fez o anúncio à imprensa após se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Opa, peraí que estava mudo aqui, eu não vi. Só um minutinho. Agora sim. Agora nós estamos falando da execução orçamentária de 2024, tá certo? A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses, mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas, e nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em 11,2 bilhões de bloqueio, em virtude de um excesso de dispêndio acima dos 2,5% previstos no arcabouço fiscal, e de 3,8 bilhões, o que totaliza 15 bilhões, de contingenciamento em virtude da receita, né? Particularmente em função do fato de que ainda não foram resolvidos os problemas pendentes junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal. Então nós tomamos a decisão de já incorporar uma eventual perda em função desse adiamento para contemplar o arcabouço fiscal dentro da banda prevista na LDO. Então são 3,8 de contingenciamento, 11,2 de bloqueio, totalizando
nesse relatório 15 bilhões de reais. Espera um minuto. Também participaram da reunião as ministras Simone Tebet, do Planejamento, e Esther Dweck, da Gestão. Os ministros definiram com Lula o tamanho do corte a ser feito. Nesta segunda, dia 22, o governo apresenta o relatório de despesas e receitas. Pelas regras, junto com esse relatório, o governo tem que anunciar bloqueios, caso a meta fiscal não esteja sendo cumprida. A responsabilidade fiscal do governo é um tema que vem sendo debatido na política e no mercado. O presidente Lula, por vezes, dá declarações que colocam em dúvida se ele está mesmo empenhado em seguir o arcabouço fiscal e a buscar um déficit zero nesse ano, como prevê o orçamento. O déficit zero significa despesas e receitas empatadas. Tebet afirmou que foi fácil convencer Lula do tamanho do corte no orçamento. De acordo com o blog da Ana Flor, o mercado recebeu bem o anúncio desta quinta e os juros futuros começam a cair. Haddad não afirmou quanto esse corte significa em termos de o governo alcançar ou não o déficit zero neste ano. Prever FM 6h56, eleições 2024. Número de eleitores de 16 e 17 anos é 78,1% maior que em 2020. O eleitorado jovem do Brasil chegou ao total de 1,83 milhão de pessoas, índice 78,16% maior que o número de eleitores entre 16 e 17 anos registrados para votar nas últimas eleições municipais. Essa parcela da população corresponde a 1,17% do total de 155 milhões de pessoas que devem ir às urnas em outubro. Em comparação com 2020, o índice passou de 1,03 milhão naquele ano para 1,83 milhão neste ano. Os dados foram divulgados na última sexta, 19, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai usar as informações para organizar o pleito. O número reverte uma tendência de queda que vinha desde 2016 entre os jovens. No entanto, 2020 foi o ano da pandemia de Covid-19, o que pode ter afastado eleitores das sessões de votação. O voto é facultativo para maiores de 16 anos a partir dos 18. O ato é obrigatório. Em 2022, o ano de eleições gerais, o país teve recorde na inscrição de cidadãos entre 16 e 18 anos. A faixa etária contou com mais de 4,1 milhões de eleitores. Entre eles, eleitores com 16 anos são 815 mil. Eleitores com 17 anos, 1,3 milhão. Eleitores com 18 anos, 2 milhões. Jovens em 2020. Em 2020, nas eleições municipais, a faixa etária entre 16 e 18 anos somou mais de 2,5 milhões de eleitores, distribuídos desta forma. Eleitores com 16 anos, 239,9 mil. Eleitores com 17 anos, 790,6 mil. Eleitores com 18 anos, 1,5 milhão. 6h57, agora a ANAC e Ministério lançam comissão para propor melhorias no transporte aéreo de pets. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, e o Ministério de Portos e Aeroportos lançaram uma comissão para propor melhorias ao transporte aéreo de animais. A cerimônia de lançamento, realizada na última quinta-feira, dia 18, teve a presença de João Fantasini, tutor do cão Joca, morto em abril deste ano enquanto era transportado em voo da Gol. O trabalho abrange a análise de quase 3,4 mil contribuições recebidas pela ANAC em uma consulta pública feita pela agência entre 19 de abril a 3 de junho. As colaborações trazem sugestões de pessoas interessadas no tema, médicos veterinários, entidades da sociedade civil, associações, empresas aéreas e profissionais do setor de aviação. Junto à ANAC e à pasta dos portos e aeroportos, o grupo será formado por representantes dos ministérios da Agricultura e Pecuária, Meio Ambiente, Saúde, Direitos Humanos, a Anvisa, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o Conselho Federal de Medicina Veterinária também integram a equipe. 6h59. Bom, nós vamos a um intervalo comercial. Lembrando o seguinte, que o tempo está passando, daqui a pouco agosto chega aí, a gente tem uma gigantesca promoção aqui na Prever FM, né? É verdade, ó. A gente tem praticamente aí um mês e pouquinho só para você participar da promoção da Supertela do Paizão para garantir o presente do seu pai esse ano, e a Prever FM tá aqui para te ajudar mais uma vez. E o presente é uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. Então já abre espaço na sala, que é grande, hein? E se ele for associado no sistema Prever, a Prever FM ainda deixa o som mais potente com um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Então bora fazer um plano para levar
junto se não tiver, hein? Leva tudo junto. Acesse o nosso site preverfm.com.br e se inscreva, que o resultado sai dia 31 de agosto, às 11 da manhã. É muito legal isso, gente. E você tem que realmente participar, porque a Prever FM está sempre com grandes promoções, todo dia tem promoção e a gente tem que agradecer demais, né? A aceitação da rádio é uma coisa impressionante. Por todo lugar, em todo horário, o pessoal acompanhando a Prever FM, né? E o que você fala sempre dos motoristas de aplicativo, no sábado à noite tinha pelo menos 4 aqui comigo, viu? Olha que legal, gente, que legal. Aqui no estúdio, não? Aqui no WhatsApp. Ah, no WhatsApp. Me dando carona aí pela que cidade. legal. Eu tava em pelo menos 4 pontos diferentes ao mesmo tempo. Que bacana, a gente tem que agradecer mesmo, né? Tem um supermercado que eu vou semanalmente, né? Nesse supermercado, de novo, né? O amigo Michel, lá do Jaú, da Floriano Peixoto, o Michel, ele realmente, ele falou para mim no sábado ou no domingo, ele falou, ontem eu ouvi a Ellen, hein? Quero música, não é isso? Isso. Quero música. E ele falou que ia pedir música e não pediu ainda esse sábado. Eu tô só esperando a participação do Michel no sábado. Que legal, né? É bacana isso, gente. Eu acompanho também você, a Prever FM, porque realmente vale a pena, porque é a rádio de todo mundo. Agora são 7h01, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Tudo aqui, todo tempo. Prever FM. 8.475 comentários. Mas foi a Adriana Reis que se deu bem nessa. Sou a ganhadora da promoção Alexa em dobro da Prever FM. Que mulher de sorte, hein? Epa, não. Ela teve sorte porque me marcou. Pois é, Giovana, você também foi sortuda, porque garantiu a outra Alexa. Parabéns, meninas! Agora vocês têm uma assistente virtual e pode pedir o que quiser. Alexa, Prever FM. Para todo mundo. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Prever FM. Você sabia que o sistema Prever tem cemitério próprio? Cemitério Memorial, uma área ecológica com pista de caminhada de 2 quilômetros, fontes de água e um lugar que te traz paz e conforto. Com 110 mil metros quadrados, o memorial fica no início do Lava Pés, perto da Rua Amando. Conheça 3811-4040. As 40 músicas mais tocadas na nossa programação. Você ouve todo sábado às 3 da tarde. Top 40. Só as melhores. Prever FM. Seguinte, não tem só a promoção da Super Tela do Paizão, não, viu? Aqui na programação da Prever FM você ganha prêmio o tempo todo. Se curtir a nossa programação aqui, o dia inteiro você concorre a prêmios. E olha só no que a gente tem por aqui, ó. Anota que a lista é grande. Então, se não tiver papel e caneta, né, Márcio? Olha. Com um apagão aí, anota no celular, não tem problema não. Hoje é importante ter papel e caneta. Não é? Ó, é caixa de som portátil com luz de disco, caixa de som USB com rádio FM, caixinha de som Bluetooth resistente à água, fone de ouvido Bluetooth, rádio FM vintage e copo térmico com som Bluetooth. Rola muita coisa aqui na Prever FM. É só aqui que tem os melhores prêmios e promoções incríveis, não é, Márcio? Muito legal, né, gente? A gente percebe o seguinte, né? Que as pessoas adoram. Quem é que não gosta de ganhar um prêmio, né? Mas o prêmio vem com boa música, vem com comunicação, vem com uma programação que agrada todo mundo. Isso é muito legal mesmo, né? Não, e é muito bacana ver o pessoal, a receptividade do pessoal quando recebe o prêmio. A gente manda mensagem aqui, eu mando no sábado à noite, o pessoal, nossa, que legal, eu já vou segunda-feira mesmo buscar. O pessoal se anima.
É um jeito diferente de se fazer rádio, mais próximo com o ouvinte, né? Parece que na sexta-feira o Cleiton desceu para as ruas, aqui na frente da rádio, inclusive. Ele foi ver quem estava ouvindo o Chá das 5. Olha que legal, perguntar gente. nas ruas. Que legal. E o pessoal acompanhando, né? Buzinando, dando farol, dando sinalzinho para ele ainda. Isso é muito legal. E sendo que a rádio está fazendo hoje, exatamente, 3 meses. Hoje é dia 22. Hoje é mêsversário, é isso que vocês falam? Mêsversário. Mêsversário da programação da Prever FM. Parabéns para nós, parabéns para os ouvintes, né? Muito obrigado pela receptividade que a rádio tem em 3 meses no ar. E olha, tá num boom assim crescente mesmo, viu? Muito legal. A gente fica bastante gratificado, a gente fica contente de saber, né? E depois que a gente sai da rádio, às vezes sai com a camiseta, a identificação é automática do pessoal. Olha, adora Prever FM, enfim. E quando não cantam pra você? Eu já vivi essa situação, de eu entrar num comércio e a pessoa Prever FM, é muito legal mesmo. Isso pega, é chicletinho. Muito bacana, muito bacana. É legal também que a gente acompanha as nossas redes sociais, né? Aliás, se você não segue a gente nas redes sociais, procure @PreverFM no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Inclusive, o jornal você ouve também pelo Spotify, se você quiser, e pela Amazon. Você pode curtir também depois, né? Do horário aqui do Primeiro Jornal, você pode ouvir por lá também, além de assistir no YouTube. Então tem todos esses canais disponíveis pra galera curtir. E é legal quando a gente acompanha as redes sociais e vê que a pessoa, do nada, assim, ela tá curtindo uma música, ela posta um vídeo e fala: meu, parabéns pela programação musical, pelas músicas escolhidas, quem faz a seleção é muito gente boa, porque música que não toca em nenhuma outra rádio, é bem legal isso. Isso é muito bacana mesmo. E aquela história, né? Você pode acompanhar, hoje é imagem, é rádio com imagem, né? Rádio e TV, né? Então você pode acompanhar o nosso Primeiro Jornal já a partir das 6 horas, as câmeras ligadas aqui para você acompanhar no preverfm.com.br, em qualquer lugar do mundo você acompanha. De repente tem aí um conhecido que vai ser entrevistado, né? Uma matéria interessante que você pode assistir literalmente ao vivo aqui na Prever FM. Até quando a gente entrevista por telefone pessoas que não são moradores de Botucatu, os amigos também, né, seja de fora da cidade, seja até de fora do país, podem acompanhar ao vivo também pelo site. Isso é muito legal mesmo e a gente agradece nesses 3 meses no ar da Prever FM a sua audiência, fazer uma rádio diferente, uma rádio que se identifica com o ouvinte. Essa é a nossa meta e eu acho que a gente tem conseguido. Opa. A gente tem conseguido. Eu acho que tem sido sucesso. Com certeza. E com certeza a gente vai ter muitas novidades aí na programação, muita coisa boa sempre acontecendo no dia a dia da Prever FM e agradecemos mais uma vez a sua audiência, a sua atenção. Bom, seguindo aqui com as notícias, enquanto a gente espera aqui o nosso entrevistado, Márcio, as internações de bebês por problemas respiratórios bateram um recorde em 2023. Quem aponta é a Fiocruz. Internações de bebês menores de 1 ano por doenças respiratórias como pneumonia, bronquite e bronquiolite atingiram um recorde no último ano, segundo o levantamento Observa Infância da Fiocruz e a Unifase, com base em dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, de 2008 a 2023. O relatório mostrou que em 2023 foram registrados 153 mil internações de crianças de faixa etária, uma média de 419 hospitalizações diárias, representando um aumento de 24% em relação ao ano anterior e o maior patamar atingido nos últimos 15 anos. De acordo com o documento, foram necessários 154 milhões de reais para o tratamento das crianças internadas durante o ano passado. Em 2019, os custos para a mesma finalidade foram de 101 milhões de reais. As taxas de internação por região mostravam tendência de queda nas internações por doenças respiratórias até 2016, aponta o estudo. Logo após o início da pandemia de Covid, em 2020, as hospitalizações de crianças menores de 1 ano apresentaram queda média de 340%. No entanto, nos anos seguintes, os aumentos foram constantes até atingirem o pico da série histórica em 2023. As maiores taxas de internações foram registradas nas regiões Sul e Centro-Oeste e podem estar associadas às queimadas, clima seco e ao frio intenso, segundo o observatório. Então quer dizer que o clima até nisso influencia crianças hospitalizadas com problemas respiratórios. Não tenha dúvida, e pode ter certeza, quem já teve filho pequeno, quem tem filho pequeno sabe, mudança de tempo, esquenta, esfria, a criança, assim como os idosos, né,
a criança tem mais dificuldade. São os que mais sofrem, né? E as doenças acabam aparecendo. 7-9. Ocupação de Israel em territórios palestinos viola direito internacional, decide Corte de Haia. A Corte Internacional de Justiça decidiu na última sexta-feira 19, após um pedido de análise da Assembleia Geral da ONU, que a ocupação de Israel sobre os territórios palestinos viola o direito internacional. Ao contrário do Tribunal Penal Internacional, a Corte das Nações Unidas, sediada em Haia, na Holanda, julga estados, não indivíduos. Apesar de não ter meios para aplicar suas decisões, as deliberações têm peso internacional e a de sexta pode enfraquecer o apoio a Israel. O processo começou antes do atual conflito entre Tel Aviv e Hamas na faixa de Gaza. No final de 2022, a Assembleia Geral pediu à Corte que avaliasse a ocupação prolongada, os assentamentos e a anexação de territórios palestinos por Israel. O país capturou Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, regiões que os palestinos reivindicam para o Estado, na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Desde então, construiu assentamentos na Cisjordânia e os expandiu constantemente. Líderes israelenses costumam argumentar que os territórios não estão ocupados em termos legais, porque estão em terras disputadas. As Nações Unidas e a maioria da comunidade internacional, no entanto, consideram que o território é ocupado por Israel. Em fevereiro, mais de 50 estados apresentaram seus pontos de vista perante a Corte e representantes palestinos pediram ao tribunal para determinar que Israel se retire de todas as áreas ocupadas e desmantele os assentamentos ilegais. A maioria dos estados pediu à Corte para considerar a ocupação ilegal, enquanto alguns, incluindo o Canadá e o Reino Unido, argumentaram que a Corte deveria se recusar a emitir uma opinião consultiva. O principal aliado de Israel, os Estados Unidos, foram na mesma direção e instaram a Corte a limitar qualquer opinião consultiva e não ordenar a retirada incondicional das forças israelenses dos territórios palestinos. Tel Aviv não participou das audiências, mas apresentou uma declaração por escrito à Corte, dizendo que emitir uma opinião consultiva seria prejudicial às tentativas de resolver o conflito. Em 2004, o tribunal decidiu que uma barreira de separação ao redor da Cisjordânia era contrária ao direito internacional e que os assentamentos israelenses violaram o direito internacional. Israel rejeitou a decisão. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.